A paz do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus repouse sobre a sua vida nesta manhã de segunda-feira. E vamos fazer mais um devocional para nós iniciarmos a nossa semana, já aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Do meu lado direito vai aparecer o texto sagrado para você acompanhar comigo a leitura da Bíblia. Bom, vejamos então a nossa leitura no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo de número 40 ao 44, que diz: Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Hoje, nesse devocional, nós vamos falar um pouco sobre esse acontecimento de Jesus ter ressuscitado Lázaro. Então nós vamos fazer aqui 5 divisões da história para a gente conseguir fazer uma ligação e uma aplicação prática com mais facilidade. E observando o texto, a gente vai fazer 5 pequenos blocos. O primeiro, uma amizade com Jesus. O segundo, o tempo de Jesus. E terceiro, e é interessante esse terceiro ponto, e Deus falou fortemente no meu coração, que é uma conversa franca. E isso é muito legal. Quarto, a ordem a ser seguida. E quinto bloco, o milagre que aconteceu. Então vejamos o primeiro, que é uma amizade com Jesus, que está do versículo 1 ao versículo de número 5. E nós vamos aqui então fazer menção dele, que diz: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então Jesus ele tinha essa amizade com esses 3 personagens que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Entre eles são Lázaro, Maria e Marta. Nós vemos aqui que Maria já tem um histórico com Jesus, porque ela fez uma ação de ungí-lo. E nós também, olhando para outros evangelhos, nós vemos que Jesus tinha uma certa liberdade de entrar dentro da casa deles para estar ali abrigado e se alimentando. Então, uma amizade com Jesus é importante para o momento da crise. Preste atenção, olha só o que Deus fala no nosso coração. Uma amizade com Jesus é necessária para o momento da crise. Por quê? Porque então você tem uma amizade, você tem um vínculo, você tem uma intimidade, você então pode recorrer ao seu Deus. E aqui Maria, e vendo ali a dificuldade, no versículo 3 disseram que mandaram chamar Jesus. E elas ainda dizem: olha, está enfermo aquele que tu amas, ou seja, o seu amigo Jesus está enfermo. Então ter uma amizade com Jesus é algo primordial e necessário para um momento de crise. E consequentemente, para receber o milagre, precisa ter uma afinidade com Jesus. Que leva a gente ao segundo ponto, que é o tempo de Jesus. Versículo 17 e 18 diz: Chegando, pois, Jesus encontrou já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, ou seja, não era algo muito longe, mas Jesus optou por ficar na sua região, em vez de ir ver o seu amigo enfermo Lázaro, até o momento em que ele então dorme. É onde Cristo diz que ele dorme e ele morre. E então Jesus ele espera este momento acontecer. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Todas as coisas acontecem porque o Senhor Jesus, Deus,
Deus Todo-Poderoso conhece todas as coisas e existe esse momento, esse tempo em que acontecem as coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Por que que Jesus esperou 4 dias? Para mostrar o seu poder sobre a morte. E isso é interessante. E quando ele então é chamado, nos leva ao terceiro bloco já, que é onde eles têm uma conversa franca. Marta e Maria têm uma conversa franca. Mas antes de eu falar desse ponto, eu quero aqui te fazer um convite especial, que é você se inscrever no nosso canal e fazer parte deste canal que está crescendo em cima do devocional. Faça parte, deixe o seu like, se você achar alguma coisa interessante, você tem a liberdade de comentar, tá bom? Vejamos então uma conversa franca que está no versículo 20 ao 29, onde diz: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma realidade, porque Jesus poderia ter curado. E ela diz assim, e mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, Marta, ela tinha uma expectativa e uma fé que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai dizer para ela: respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus ele vai tendo ali uma conversa franca, e Marta vai mostrando o seu posicionamento de uma fé, mas depois também de um medo, de uma fé, mas também uma preocupação, de uma fé, mas também um receio. E Jesus então vai mostrando para ela, a ponto de Jesus se declarar no versículo 25, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. E então eles tiveram uma conversa franca, onde elas ali conversando com Jesus, mostrou as suas dificuldades, os seus medos, e isso deve acontecer, porque Jesus então vai nos ensinar a como vamos gerenciar essas informações, e Jesus foi ali ajudando essas mulheres. E então ele leva a gente para o quarto ponto, que é também maravilhoso, que é a ordem a ser seguida, aonde Jesus ele se aproxima do sepulcro e ele então vai pedir para remover a pedra que estava na boca da sepultura, que está no versículo de número 39, que diz: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Olha só, automaticamente Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, nesse diálogo, elas também recebem a ordenança de crer. E aqui, no ápice, ali quase no momento do milagre acontecer, a fé de Marta, a fé de Maria estava possivelmente abalada com a situação, a ponto de elas não quererem remover a pedra. E então, Jesus dá essa ordenança e elas tiram a pedra. E então Jesus, no versículo 43, clama com uma voz muito alta, dizendo: Lázaro, vem para fora. E querido que me assiste nesse momento, nesse devocional, o poder de Jesus se manifestou ali. A partir do momento em que Marta e Maria resolveram seguir as orientações de Jesus. Quando nós seguimos a orientação de Jesus, as coisas na nossa vida vão dar certo, porque Jesus é quem garante. E então o milagre aconteceu. Saiu o que estava morto, ligado com os pés com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E então o milagre aconteceu e as pessoas começaram a crer mais em Jesus por causa deste feito dele, mostrando então que o Senhor Jesus tem poder sobre a morte e que nada é impossível para ele. E o que nós devemos ter é uma amizade a ponto de obedecer às suas ordenanças, e então vamos viver o milagre. Amém?
Vamos fazer uma oração apresentando o nosso dia e também a nossa semana de devocional. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo e Deus Eterno, nós te glorificamos e te exaltamos nesse momento. Pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua graça sobre a nossa semana de devocional, sobre o nosso dia, nos protegendo, nos ajudando, nos guardando. Ó Deus, e abençoando todos aqueles que vão assistir esse vídeo até este momento. Manifeste a tua graça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E eu te espero aqui amanhã na graça de Deus.